Constantemente eu vejo as pessoas se perguntando por que que o Bitcoin caiu ou por que é que ele continua subindo ao longo dos anos. Bom, existem várias distinções, existem várias definições para a gente conseguir entender esse efeito, mas o principal deles é o próprio efeito de mercado. É por isso que esse vídeo aqui que está sendo trazido para você pelo Block Trends é o primeiro vídeo da nossa série educacional que a gente vai estar disponibilizando aqui no canal, onde a gente vai estar abordando alguns dos assuntos mais fundamentais e básicos sobre o Bitcoin. E o primeiro deles é justamente entender como é que funciona a economia por detrás do Bitcoin e por que que o Bitcoin acabou surgindo aí como renascimento da teoria econômica. Então fica até o final que nesse vídeo a gente vai entender por que que o Bitcoin é programado para subir infinitamente. Então esse vídeo que eu vou estar trazendo hoje é com alguns materiais que foram retirados aí de um artigo que foi escrito em novembro de 2022 lá no Block Trends Research, foi um dos primeiros artigos escritos lá para os nossos assinantes do Block Trends Research, e ele tem o título de Bitcoin e o Renascimento da Teoria Econômica. Isso traz alguns conceitos econômicos da economia básica, justamente para a gente conseguir entender por que que o preço do Bitcoin sobe ao longo do tempo, né? Por que que ele continua se valorizando ao longo do tempo. E para isso a gente vai precisar entender como é que funciona a oferta e a demanda no Bitcoin, certo? Essa compreensão de oferta e demanda, ela é algo que surge aí da economia tradicional, né, dos conceitos econômicos tradicionais, e para a gente conhecer um pouco mais sobre os conceitos econômicos por detrás da política monetária, né, o conceito da formação monetária do Bitcoin, a gente precisa entender primeiramente como é que funciona a economia tradicional no que diz respeito à oferta e à demanda, tá? Então, dentro da microeconomia, a gente aprende como é que os bens são valorados ao longo da história, né? Como é que os bens são valorados no mercado e tem como base aí uma premissa básica, né, que é a lei da oferta e da demanda, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito mais do economês, tá? Então, para a gente ter uma forma mais direta de entender como é que isso funciona, mas o que é preciso a gente entender aqui são quatro conceitos básicos, tá? Então, primeiro a gente tem o preço, depois a gente tem as quantidades, aqui a gente tem a oferta, tá? Então, aqui tá em inglês supply e aqui tá em D, que é a demanda, tá? Também é D. Então, a gente tem esses quatro conceitos básicos e isso vai entrar aqui, vai fazer a definição de um preço específico, que é o preço de equilíbrio, tá? E aí você vai me perguntar, Cauê, o que é o preço de equilíbrio? Basicamente, o preço de equilíbrio é aquele preço de mercado que corresponde aí com a correta oferta de bens de um determinado bem, né, de uma determinada coisa ou de um determinado ativo com a sua respectiva procura, tá? Então a sua demanda, quanto daquele bem é demandado e quanto daquele bem é ofertado, eles dois vão se igualar num chamado de ponto de equilíbrio, tá? Esse é o ponto de equilíbrio que a gente tem aqui no meio. E para a gente compreender por que isso é importante, é justamente pelo fato de que há alterações aqui na quantidade ofertada e as alterações nas quantidades demandadas de um determinado bem vão estar afetando diretamente o preço desse bem, tá? Então, quando a gente está tentando entender como é que funciona o preço do Bitcoin, a gente precisa entender como é que funciona a sua demanda e como é que funciona a sua oferta, tá? Então, o que acontece nesse gráfico em bens comuns, tá? Então, em bens normais, sem alteração de mercado, bens naturais que ocorrem, que são ofertados aí no mercado. O que acontece é que quando a gente aumenta a quantidade de um bem, tá? Aumenta a oferta desse bem. Então a gente está vendo aqui nesse eixo a oferta está aumentando, tá? Das quantidades, e aqui está a demanda, tá? Então nesse aqui está a demanda. Isso significa que quando a gente aumenta a quantidade de bens ofertados de um determinado bem e a demanda por ele é baixa, então digamos que a demanda dele esteja aqui, isso significa que nesse determinado ponto a oferta dele está aqui e o preço de equilíbrio dele vai ser condizente com essa oferta e com essa demanda. Se a demanda dele estiver aqui
e a sua oferta estiver aqui, essa curva vai ter que se mover em determinado momento para satisfazer a sua oferta e a quantidade que é demandada por esse bem. Se existe uma alta oferta no mercado, mas existe uma baixa quantidade buscada, acontece que esse preço vai acabar sendo menor, tá? Então, nesse momento, o P1, que é o preço desse bem, ele vai sofrer alterações e vai passar a ser mais barato, tá? Por outro lado, se a gente tiver uma demanda alta, tá? Então a gente está vendo aqui a quantidade, o preço. Se a gente tiver uma alta demanda, que vai estar mais ou menos aqui, tá? Então na curva da demanda, se ela for alta e a quantidade desse bem for pouca, né? Então tem uma alta demanda e tem uma baixa oferta, né? Significa que o preço desse bem vai acabar sendo bastante caro, tá? Então basicamente, de forma bem resumida, isso é o que acontece num bem comum, que acontece na economia tradicional, tá? Acontece que quando existe uma alta quantidade de um bem ofertado no mercado e existe baixa procura, né? Aliás, existe alta procura, pouca quantidade e baixa procura, o preço aumenta. Por outro lado, se for o inverso, né, se existe alta oferta e pouca procura, o preço tem a tendência a baixar. E por que eu estou explicando isso daqui? Eu estou explicando justamente porque existem alguns conceitos na microeconomia também, que são alguns bens que não respeitam essa formatação tradicional de demanda, tá? E de oferta. Eles acabam sendo bens específicos que têm que possuem algumas anomalias, pode-se assim dizer, e um deles está aqui, por exemplo, no bem de Giffen, tá? Então, os bens de Giffen são aqueles bens de autoconsumo, mas que são bens substituíveis, que são bens de não luxo, são coisas simples, que geralmente são de preços muito baixos, tá? Então, o que acontece é que quando a demanda vai subindo, então a gente tem aqui a curva da demanda novamente subindo, tá? Ela vai subindo, aqui está o preço, então, como a oferta está subindo, significa que o preço vai aumentando. Quando chega nesse determinado ponto aqui, a demanda já saturou o suficiente em relação ao seu preço. Isso significa que se o preço continuar a subir, isso significa que a demanda vai voltar a cair, tá? Isso significa que quando esse bem em específico começa a ficar muito caro, as pessoas começam a trocar de bem e vão para um outro bem diferente dele, tá? E por que isso é importante? Porque o Bitcoin ele vai funcionar mais ou menos no oposto disso, tá? Ele acaba sendo uma relação mais similar a um bem de Veblen, tá? Então aqui a gente está vendo outra anomalia na microeconomia, uma outra anomalia em alguns tipos de bens, e quando a gente está falando em bem de Veblen, a gente está falando naqueles bens que não são substituíveis, tá? Então a gente está vendo agora o oposto daquele gráfico que eu mostrei para vocês, porque os bens de Veblen, eles são aqueles bens geralmente de luxo, tá? Isso significa que quando o preço vai subindo, né? Quando o preço vai subindo, a demanda por esse bem acaba subindo ainda mais ainda. Isso significa que esses bens de luxo, aí pode ser, por exemplo, joias, podem ser relógios, né? Um bom exemplo disso são aqueles relógios muito caros, e quando eles vão ficando ainda mais caros, vão ficando ainda mais antigos, eles vão ficando ainda mais buscados, né? Eles ficam ainda mais cobiçados. Isso significa que o alto preço dele acaba influenciando também em ter uma alta demanda, porque eles são bens de luxo, tá? Isso é totalmente o oposto do que acontece com um bem normal, né? Porque o que acontece do bem normal é que quanto vai mais aumentando o preço daquele bem ali, mais vai sendo reduzido a quantidade ofertada, né? Vai caindo a quantidade ofertada buscada desse bem, né? Demandada. E quando a gente está falando em Bitcoin, a gente tem uma curva de demanda aqui muito similar ao que acontece em bens de Giffen, né? De Veblen, esses bens que são raros, né? Esses bens que são aí altamente demandados, e o seu preço aumentando não significa que vai ter uma menor busca. Na verdade, é o oposto. No Bitcoin, essa é a curva de demanda do Bitcoin, tá? Então, agora nesse momento a gente está vendo como é que funciona a demanda dentro do Bitcoin, e o que a gente tem visto aí nos últimos anos, a estrutura monetária e econômica do Bitcoin é que quando vão sendo emitidos novos Bitcoins, tá? Então a quantidade vai aumentando, a quantidade de Bitcoins, o seu preço acaba subindo também,
né? Então a gente tem novos bitcoins sendo minerados, pelo menos até o momento. A gente já vai entender um pouco mais sobre a política monetária do Bitcoin, mas até o momento ainda são emitidos novos bitcoins, ainda são minerados novos bitcoins e o seu preço vai subindo. Isso causa que haja maior demanda também, tá? Então, nesse quesito, o que acontece é que quanto mais bitcoins são emitidos e quanto maior vai sendo o preço do Bitcoin, maior vai sendo a sua demanda, tá? Justamente porque o que acontece é que as pessoas vão buscando pelo Bitcoin, vão demandando pelo Bitcoin. O seu preço acaba refletindo a sua baixa oferta. A gente já vai entender no que diz respeito à oferta. A gente está vendo aqui só demanda, tá? A quantidade demandada vai aumentando. Isso vai fazendo com que o seu preço vá aumentando também e o seu preço acaba atraindo outras pessoas porque veem que o preço também está aumentando. Essa dinâmica de demanda acaba se retroalimentando e fazendo com que o preço suba cada vez mais, tá? E isso acaba sendo explicado por uma dinâmica de mercado natural, que é a dinâmica de mercado de um bem com uma política monetária escassa, tá? Então, o que a gente está vendo aqui nesse momento é a dinâmica de política monetária do Bitcoin e, caso não saibam, acontece que o Bitcoin ele foi formatado em código para que hajam apenas 21 milhões de unidades, tá? Aproximadamente 21 milhões de unidades de Bitcoin que serão minerados, tá? Agora, em 2024, nós vamos ter um halving, tá? Isso significa, os halvings são quando acontecem cortes na política monetária, cortes na emissão de Bitcoins. Então, lá no começo, lá em 2010, aqui, o subsídio de bloco, ou seja, quantos Bitcoins eram minerados, era 50, tá? Então, durante esse período, até 2012, toda vida que era emitido um novo bloco, eram minerados 50 bitcoins. A partir de 2012, passou para 25. A partir de 2016, passou para 12,5. Nesse momento, nós estamos em 6,25. E agora, em 2024, né, agora em poucos meses, vai ter mais um corte na política monetária. E é por isso que vai fazendo com que a sua emissão seja cada vez menor, tá? E é expectável que em determinado momento a sua emissão, né, a quantidade que vai ser emitida no mercado vai ser zero, né, vai chegar a zero. Em determinado momento, aí, em 2100 e alguma coisa, né, daqui a uns bons anos, a sua emissão vai chegar a zero. Isso significa que pela primeira vez na história da humanidade, nós temos um ativo que é verdadeiramente escasso. Um ativo que está escrito em código, né, porque é um ativo virtual, é um ativo que está na internet, é um ativo que funciona no meio virtual, e o que acontece é que pela primeira vez nós conseguimos criar, né, eu digo nós, assim, o Satoshi Nakamoto, quando ele desenvolveu, seja ele uma pessoa ou um grupo, conseguiu desenvolver um ativo que é verdadeiramente escasso. Isso significa que quando chegar um determinado momento, não poderão existir mais novos bitcoins. Então a gente conseguiu ter um tipo de escassez programada e ter um ativo de fato que tem um limite de emissão. E por ter um limite de emissão, né, por ter esse topo de 21 milhões de unidades, é aí que entra o renascimento da teoria econômica, porque a gente agora parte do princípio não mais de que a quantidade ofertada de um determinado bem, seja uma moeda ou seja um outro tipo de bem, não pode mais ser alterado. Isso faz com que o Bitcoin tenha uma dinâmica de oferta inelástica. E o que isso significa? Quando a gente fala que um bem tem uma oferta inelástica, isso significa que a quantidade ofertada, tá? Então, lembrando, S de supply é a oferta, tá? Quando a gente tem um bem de oferta inelástica, isso significa que essa quantidade ofertada no mercado, ela não pode sofrer alterações com base na demanda. Não tem ninguém que vai fazer com que essa oferta aqui se altere. Por quê? Porque ela está programada no código do Bitcoin. Então, o que a gente tem é completamente diferente do gráfico que a gente mostrou aqui atrás, que seria uma curva de oferta e demanda elástica, né, onde tem elasticidade na demanda, onde tem elasticidade na oferta. Nesse momento, a gente tem um bem onde há elasticidade na demanda, né, na procura, mas não há elasticidade na oferta. Isso significa que
a demanda por esse bem vai aumentando exponencialmente, pelos motivos que eu expliquei anteriormente, de que o Bitcoin é similar a um bem de Veblen, né, que é um bem raro, onde o preço vai aumentando e as pessoas vão se interessando cada vez mais pelo Bitcoin. Então a gente vê essa subida na demanda do Bitcoin, mas por outro lado a gente tem uma oferta limite, né? Isso significa que essa oferta não vai ser alterada. E o que isso faz na dinâmica de mercado? O que isso faz na teoria econômica? Isso faz com que as mudanças nas quantidades, né, por enquanto, essas alterações nas quantidades vão alterando o preço de mercado, então a gente está vendo a emissão, a quantidade demandada vai aumentando, né? Então a quantidade demandada vai aumentando e o preço vai servindo como uma consequência do aumento de demanda, tá? Isso faz com que, por ter uma oferta limite, essa demanda vá sendo constantemente impulsionada para cima, tá? Isso faz com que cada vez que a gente se aproxima mais do limite de 21 milhões de unidades, a demanda vai ficando cada vez mais íngreme, ela vai ficando cada vez mais apertada. Por quê? Porque as pessoas vão cada vez mais percebendo a escassez do Bitcoin. E quanto mais escasso o Bitcoin vai sendo, maior vai sendo a demanda por esse bem escasso, justamente porque ele funciona como um bem muito similar a um bem de Veblen, né? Quanto mais escasso ele vai ficando, quanto mais difícil é o acesso desse bem e quanto maior é o preço, maior vai sendo a demanda por esse bem ao longo do tempo. E é isso que a gente tem visto nos últimos anos, né? Inclusive tem até esse gráfico aqui que ele mostra justamente essa dinâmica aqui, tanto em escala linear, tá? Então a gente vê que a curva de crescimento do Bitcoin, nesse caso, acaba funcionando como se fosse um J, tá? Então ele funciona aqui como um J e ele vai cada vez se aproximando aqui da verticalidade, tá? Quando a gente coloca em gráfico logarítmico, a gente tem aqui mais ou menos um crescimento em S, mas novamente quando a gente chega em determinado período, né, a gente chega em determinado ponto, essa curva de crescimento exponencial do Bitcoin vai ficando cada vez mais íngreme para cima, tá? Então é justamente isso que explica aí vários modelos, inclusive um dos modelos é conhecido como Stock to Flow, né, que é um modelo que faz essa relação de acordo com a emissão de bitcoins, mas aqui a gente está tentando observar justamente a dinâmica no que diz respeito tanto à oferta quanto à demanda também, tá? Então a demanda acaba sendo um dos principais fatores de valorização e precificação do Bitcoin, mas não é só porque tem muita gente demandando, mas também porque o Bitcoin possui uma política monetária, possui uma estrutura de código que diz que não há elasticidade na sua oferta, né? Que a sua oferta ela é programada, ela já está escrita e ela não pode ser alterada. Isso é completamente diferente daquilo que a gente vê em moedas estatais, né? Em moedas fiduciárias, pelo fato de que as moedas estatais elas são manipuláveis, elas alteram a sua quantidade ofertada no mercado com base naquilo que um pequeno grupo, né? Que é o Banco Central, acredita que isso vai sendo benéfico para a sociedade como um todo. Isso significa que a oferta, a elasticidade da oferta de bens monetários que são do Estado, né, de moedas estatais, ela acaba sendo manipulada por interesses de certos grupos de indivíduos. No Bitcoin a gente tem completamente o oposto disso, porque essa oferta não pode ser alterada, ela não pode ser mexida e ela tem um limite de emissão e uma escassez já programada que já está lá, já está desenhada e já está programada desde o início do Bitcoin, tá? Desde o início da rede. Então era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido que essa dinâmica de política monetária escassa do Bitcoin em junção com o crescimento da demanda, né, essa retroalimentação do Bitcoin como um bem monetário raro, é o que faz com que a precificação do Bitcoin vá aumentando ao longo do tempo, e espero que isso tenha clarificado um pouco mais esse assunto sobre o Bitcoin, tá? Muito obrigado para vocês que estiveram aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Block Trends para estar recebendo mais materiais educacionais como esse e vários outros materiais que a gente está postando agora no ano de 2024, tá? Muito obrigado para vocês que estiveram aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!